The Chosen insiste no erro e isso tem me decepcionado um pouco ou me decepcionou um pouco. Essa é a avaliação dos episódios 5 e 6 com spoiler, tá? Então, a primeira coisa que eu quero avisar para você aqui, você que tá aqui no nosso canal, tá clicando nesse vídeo, não assistiu o episódio 5 e 6, eu vou falar com você para você assistir a nossa avaliação sem spoilers, porque no último vídeo com spoiler veio gente aqui, assistiu o vídeo e depois reclamou que o vídeo estava dando spoiler, sendo que eu já tinha avisado. Então, eu te dou um tempo para você pensar certinho. Se você não liga para spoiler, beleza, tranquilo, mas se você liga para spoiler, eu recomendo você assistir o nosso vídeo sem spoiler, e não só um vídeo sem spoiler, os outros vídeos sobre The Chosen, para você continuar aqui no nosso canal, e depois que você assistir o episódio, você assiste esse, mas esse eu vou avaliar o The Chosen sem spoilers aí e tudo mais. E eu já quero continuar falando aqui. Você provavelmente já deve ter visto o nosso vídeo aí sem spoilers e tudo mais. E eu já vou falar aqui sobre o episódio de The Chosen. Mas antes de falar do episódio de The Chosen, eu quero deixar um recadinho muito importante para você aí sobre o Rio Grande do Sul. Quero falar com você também. É um assunto muito sério, que é sobre a questão que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul. Você está vendo tudo que está acontecendo no Rio Grande do Sul, do que aquela tempestade fez com as pessoas. Então eu estou deixando aqui na descrição do vídeo um CNPJ que é para você fazer doações. A minha igreja, a Igreja Betânia, tem uma unidade lá no Rio Grande do Sul, na cidade de São Leopoldo, e lá eles estão recebendo doações para ajudar as pessoas que estão desabrigadas. Eles estão, para quem está lá, né, estão distribuindo mantimentos, estão distribuindo roupas, agasalhos, estão ajudando as pessoas que estão desabrigadas. Então eles precisam da sua ajuda. Então, se você quiser e se sentir tocado em ajudar as vítimas lá do Rio Grande do Sul, faça uma doação para eles. O Pix está aqui na descrição, vai estar no comentário fixado também. Fala pessoal, para você que não me conhece, meu nome é Rafael Loures, eu trabalho com histórias em quadrinhos. Olha só que legal, esses daqui são alguns trabalhos que eu prestei nessa área. Esse daqui é o meu trabalho autoral, o Supermanos, totalmente aqui do nosso canal, junto com o Arrio, que também aí é a nossa heroína do mesmo universo Supermanos. Mas eu já quero começar sem mais delongas a falar sobre The Chosen. E uma das coisas que acontece é que esse episódio, para mim, ele de certa forma mostra que eu acho que The Chosen tá perdendo a mão em algumas coisas, e isso tem me decepcionado bastante. Eu já vou começar aqui falando com spoilers. Eu já avisei no início do vídeo, para quem liga para spoiler não continuar assistindo. Se você continua assistindo é por sua conta e risco, mas eu vou falar. A adaptação do capítulo 10 de João, que aconteceu no episódio 6, ela foi uma adaptação que foi ofuscada pelo fator de ter tido ali uma mini perseguição dos fariseus contra Jesus e um apedrejamento aos discípulos de Jesus. Foi ofuscado essa questão. E mais uma vez, The Chosen dá a entender que Jesus teimou em fazer um sermão, e nesse sermão o pessoal foi lá e perseguiu os discípulos dele, e isso eu acho muito complicado, é muito complicado mesmo, porque eles insistem ali no mesmo erro do episódio anterior, onde teve a morte da Ramá, e isso é muito complicado, né? O episódio termina com um apedrejamento ali aos discípulos de Jesus e ao próprio Jesus. De certa forma, o próprio episódio ele adapta muito bem ali João 10. Você tem ali uma adaptação muito fiel de João 10, mas o finalzinho, onde eles pegam, apedrejam os discípulos de Jesus, e não só apedrejam os discípulos de Jesus, acaba acertando, se não me engano, o Tiagão, e ao mesmo tempo acerta também, eu esqueci o nome daquele discípulo que é mais baixinho e que tem o cabelo encaracolado, acerta ele também e machuca ele. Isso daí ficou muito esquisito. Eu não sei porque foi a questão do episódio anterior, onde teve a morte da Ramá, e isso faz ficar muito esquisito. A gente tem um apedrejamento sim em João 10, igual eu vou mostrar aqui para vocês. Não é um apedrejamento, tá? Eles pegam pedras para apedrejar Jesus em João 10, mas eles não apedrejam. Olha só para você ver. Novamente os judeus pegaram pedras para apedrejá-lo. João 10:31.
Mas Jesus lhe disse: eu lhes mostrei muitas boas obras da parte do meu Pai. Por qual delas vocês querem me apedrejar? Responderam os judeus: não vamos apedrejá-lo por nenhuma boa obra, mas pela blasfêmia, porque você é um simples homem e se apresenta como Deus. Jesus lhes respondeu: não está escrito na lei de vocês, eu disse que vocês são deuses? Se ele chamou de deuses aqueles a quem veio a palavra de Deus, e as escrituras não podem ser anuladas, quer dizer que a respeito daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo? Então, por que vocês me acusam de blasfêmia? Porque eu disse sou filho de Deus? Se eu não realizo as obras do meu Pai, não creiam em mim, mas se eu as realizo, mesmo que creiam em mim, mesmo que não creiam em mim, creiam nas obras para que possam saber e entender que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Outra vez tentaram prendê-lo, mas ele se livrou das mãos deles. Então Jesus atravessou novamente o Jordão e foi para um local onde João batizava nos primeiros dias de seu ministério. Ali ficou. E muita gente foi até onde ele estava, dizendo: embora João nunca tenha realizado um sinal milagroso, tudo o que ele disse a respeito deste homem era verdade. E ali muitos creram em Jesus. Ou seja, ele foi para o local onde João Batista batizava e ali ficou. E muita gente foi até onde ele estava. Mas em The Chosen isso não acontece. Em The Chosen o que acontece é que eles são apedrejados e eles fogem. O Tiago e o outro discípulo são machucados e eles voltam para o local onde eles estavam, eles vão até para o Jordão, mas ninguém vai atrás deles, não há gente que creu no discurso de Jesus. E eu acho que tem um erro muito impactante nesse episódio, que Jesus está pregando no templo e tem uma multidão, e a multidão está simplesmente assim, nem ligando para o que Jesus está falando, só os fariseus. E eu acho que nessa parte a multidão estava sim vendo que Jesus estava pregando, até porque tem pessoas que vão atrás de Jesus no final do capítulo e creem nele. E aí eles colocam ali o Tiagão machucado e outros discípulos machucados, coisas que não estão ali na Bíblia, e traz uma questão que é muito complicada sobre o próprio Jesus, que é a questão de Jesus tomar uma atitude inconsequente que faz com que os seus discípulos se firam por conta disso, sendo que a própria Bíblia mostra que isso não aconteceu. E se você junta com a questão da Ramá, é muito complicado. Jesus tomando umas atitudes de pregar de forma imprudente e os discípulos se dando mal. Por que não adapta a gente da forma que está na Bíblia? Os fariseus não fizeram nada com Jesus antes da crucificação porque eles tinham medo das multidões. É um outro problema que eu estou vendo em The Chosen, que é as multidões. Não está tendo muita multidão atrás de Jesus. Jesus era um cara ovacionado, todo mundo assim gostava dele, as multidões os amavam. Então os fariseus tinham medo de fazer algo ali com Jesus por medo das multidões. E isso não é colocado na série. Então eu acho que isso é muito complicado. Talvez aquilo que aconteceu com a Ramá deixou esse negócio estranho. Se não tivesse acontecido a morte da Ramá e tivesse acontecido isso, a gente não ia achar tão estranho. Mas como aconteceu, teve um inscrito que comentou aqui no canal que a atriz da Ramá ela foi para uma outra série, por isso que eles fizeram isso com ela. Mas eu acho que não foi uma boa saída. Se a menina ia sair da série, ou de duas uma, ou substituía a atriz, ou então pegava e fazia o quê? A Ramá decidiu voltar para a casa do pai. Ela viu que seguir Jesus é muito difícil, pegava aquele gancho da cena do episódio anterior, onde ela conversa com Tomé e fala que é muito difícil seguir Jesus, e ela desiste. E o Tomé fica triste porque ela desistiu, e ele decide continuar com Jesus. Ia ser uma coisa muito legal para Tomé, e ao mesmo tempo ia ser menos ruim para o todo da série. Que eles colocaram ali uma coisa que foi muito novelesca. Mas tem uma questão que é muito bem adaptada, que é a questão ali dos fariseus discutindo entre si, e a questão do Sermão do Monte, né, na qual Jesus fala: se alguém obrigar você a levar a sua capa, ao invés de você andar 1 milha, ande 2. Que é o que os soldados romanos faziam com os judeus. Eles pegavam os judeus no meio do caminho e mandavam os judeus carregar suas armas, seus escudos, os seus capacetes e as suas capas durante 1 milha, né, ou durante um espaço de tempo. E Jesus,
ele fala para os judeus fazerem o quê? Carregar duas. Isso a gente vê acontecendo, tanto que aquelas cenas que a gente viu no trailer, que você vê Pedro com capacete, Jesus com capacete romano e tudo mais, e que eles obrigam os discípulos de Jesus a carregarem, né, os seus objetos lá, e ao invés de andar 1 milha, eles andam 2, né? Ao invés de fosse trazer pra gente aqui, ao invés de andar 1 quilômetro, eles andam 2. E você vê a mudança ali nos soldados que vêm ali zoando os judeus, ou os judeus por conta da circuncisão, né? Mexe ali com as meninas do grupo de Jesus, e depois você vê eles mudando a atitude, no sentido de entender que Jesus era diferente. Eu acho que o The Chosen tem que investir um pouco mais nisso. Jesus, ele é sábio. Na época também, ele era sábio. Tem uma cena muito legal, que é a cena dele com a mãe dele, que a gente vê Jesus ali meio decepcionado com os discípulos de Jesus, os discípulos deles por não entenderem. Na Bíblia a gente tem Jesus também decepcionado com isso, mas Jesus já sabia. E muito de Jesus contar a parábola era justamente para o pessoal não entender, para que os escolhidos entendessem. Então eu acho que tem algumas coisas aí que estão dando muito boi na linha da série, e eu acho que o pessoal não está entendendo muito. Eu não sei se eles mudaram a sala de roteiro e eles estão trazendo isso, mas eu acho que está assim, está muito complicado. Eu acho que a Bíblia pela Bíblia fica melhor. Não é uma série que a gente tem que jogar fora, não é uma série que a gente tem que demonizar ou deixar de assistir, mas a gente tem que prestar atenção e criticar quando acerta e elogiar, criticar quando erra e elogiar quando acerta, né? E eu acho isso muito complicado aí que rolou nesse episódio de The Chosen. Espero, né, que os próximos episódios aí, que vai ser da ressurreição de Lázaro, sejam muito bons e que na próxima temporada eles consigam corrigir isso, porque tá ficando muito estranho, né? E não tá legal não, sendo bem sinceros para vocês, tá? Se você assistiu esse episódio, o que você achou, fala aí comigo. Não deixe de ler Supermanos, que é nosso história em quadrinhos. Se existissem heróis cristãos no Brasil, como que eles seriam, como que eles agiriam? São irmãos super-heróis que ficam um tempo sem combater o crime, mas algo acontece que faça com que eles voltem. É muito legal. A gente também tem o Arrow, que é do mesmo universo de Supermanos e que tem o poder aí de passado, presente e futuro, e ela descobre que ela pode ir para o passado e ela decide ir para um local. Se você fosse para o passado, para onde iria? Descubra para onde a Radassa foi, lendo a nossa história em quadrinhos, tá de graça lá no stream da Comic GR. No mais, eu quero saber de você. Você concorda comigo? Você acha que eu exagerei? Você acha que eu fui muito longe? Eu quero saber de você. Se você quiser comentar, comenta aqui, curte, compartilha, e eu quero convidar você a assistir outros vídeos do nosso canal. É só você clicar aqui para a gente continuar a nossa conversa. Eu vou falar também sobre esse lançamento de The Chosen, foi um episódio atrás do outro, vou fazer um vídeo sobre isso, e eu acho que tem muita gente que não está conseguindo acompanhar The Chosen no cinema por conta disso. Mas se o vídeo já tiver saído, assiste ele. Se não, vamos continuar a nossa conversa assistindo outros vídeos do canal. Até logo, até o próximo vídeo que você vai ver aqui no nosso canal, e eu espero você ansiosamente para a gente continuar a nossa conversa. Tamo junto, galera, e assiste aí os nossos vídeos do nosso canal. Muito obrigado pela audiência.